Tiago Djoaldo, faltando 10 minutos para 1 da tarde. Tiago Djoaldo, que é deputado federal, eleito com 45.698 votos. Ele que exerce seu mandato de 2023 até 2027 e vai estar falando com a gente sobre muita coisa. Deputado, mais uma vez, uma boa tarde para o senhor. Eu ia falar sobre os radares, mas vamos falar um pouquinho sobre saúde. Boa tarde, deputado. Boa tarde mais uma vez, Adailton. A gente fica, não somente nesse caso, mas a gente tem rodado o estado inteiro. E quem acompanha o nosso mandato sabe que saúde tem sido a nossa grande prioridade, né? No ano passado a gente direcionou emendas do governo federal para todos os hospitais filantrópicos de Sergipe, né? A gente tem são 14 hospitais, salvo engano, os 2 de Lagarto, o de Itabaianinha, o de Estância, o Santa Isabel em Aracaju, o São José em Aracaju, a Maternidade São José em Itabaiana, o Hospital de Capela, o Hospital de Riachuelo, o Hospital de São Cristóvão, enfim, todos os hospitais filantrópicos do estado de Sergipe receberam emendas do nosso mandato, porque a gente entende que quando eu invisto no hospital, seja ele de que localidade for, a gente está ajudando a todos os sergipanos indistintamente, de rico a pobre, de branco a negro, de feio a bonito, enfim, todo mundo ele acaba em algum momento precisando de prestação de serviços públicos, que acontece não somente no hospital mantido pelo poder público, mas aqueles filantrópicos também, que recebem de alguma maneira recursos do governo federal, estadual ou municipal e que prestam serviços públicos, apesar de serem privados, né? E a gente tem cobrado do governo do estado que as melhorias que a população precisa. Recentemente eu tive acesso a uma pesquisa, para você ter uma ideia, onde 63% dos sergipanos estão insatisfeitos com o sistema de saúde pública do estado de Sergipe. É um dado preocupante, porque a gente testemunha, eu tive agora recentemente visitando, recentemente não, no ano 2024 ainda no início, eu fui fazer uma visita ao Hospital Santa Isabel, quando a gente estava direcionando nossas emendas, e eu tive contato com uma mãe que tinha, desde que o filho nasceu, né, ele deve estar hoje aí com um pouco mais de 1 ano e meio, 2 anos talvez, desde o dia que o filho nasceu, que ela não conhece outra realidade que não seja estar no hospital todos os 7 dias da semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. Ela nunca abandonou o filho. E por quê? O filho nasceu com um problema que ele necessita de um aparelho, de um ventilador mecânico para respirar. Diferente da gente, quando a gente dorme, que por alguma razão você fica sufocado, né? O sistema de respiração da gente, nosso cérebro, ele acorda. E essa criança e algumas outras, tem mais crianças nessa mesma situação no Hospital Santa Isabel, não acorda. Se ela dormir sem o aparelho, ela morre. E ela entrou com ação judicial, ela cobrou apoio do Ministério Público, tem alguns casos já com determinação judicial de fornecimento do equipamento, e o Estado simplesmente, né, se limita a apresentar justificativas descabidas, absurdas, de quem realmente não tem empatia de se colocar no lugar do outro. E até hoje essa mãe continua internada com seu filho no Hospital Santa Isabel de Aracaju. Uma fala que ela me disse que marcou muito, que ela disse que tem um outro filho mais velho, e todos os dias quando ela sai, né, em um desses dias o filho mais velho olhou para ela e perguntou por que é que ela amava mais o outro filho e não amava ele, porque todo dia ela saía de casa para ir visitar esse filho no hospital. Então o que a gente espera, né, do governo do estado, do governo federal, de todos os governos municipais, é que haja um esforço maior para cuidar da saúde das pessoas. A gente tem pessoas morrendo na fila de cirurgias, tem pessoas que não conseguem realizar exames para diagnosticar tratamentos que precisam fazer. E isso, sem sombra de dúvidas, tira um direito que é básico de qualquer pessoa com enfermidade, que é lutar dignamente pelo direito à vida. E é por isso que a gente tem colocado a saúde como nossa grande bandeira, né? Não tem sido diferente com o Hospital de Tobias. Fiz a visita recente aqui à UPA, né? Constatei as dificuldades. A gente vê que tem muito boa vontade de pessoas que estão à frente da entidade, mas muitas das vezes de mãos atadas, para poder fazer os investimentos, para fazer a oferta do serviço do jeito que a gente sabe que a população precisa e merece. E a gente vai continuar fazendo, né? A gente precisa hoje, Adailton, entender que eu acho que se eu tivesse a oportunidade de estar no comando da Secretaria de Estado da Saúde, ou se estivesse no comando do governo do Estado de Sergipe, a gente precisaria tirar a política partidária de dentro das instituições de saúde, né? É um absurdo que na hora de você definir equipes que vão administrar ou pessoas que vão trabalhar em unidades hospitalares, elas sejam levadas em conta apenas a ligação política. Era um lugar que você deveria escolher um secretário, né, viajando o Brasil, quem mais entende de gestão em saúde hospitalar no Brasil, e buscar trazer para cá, né, para gerenciar a saúde pública do nosso estado e blindar a Secretaria de Estado da Saúde de política partidária, né, de você trabalhar. Você está mexendo com vida de pessoas, você está mexendo com pessoas que estão necessitando de diversos atendimentos e não conseguem,
porque tem alguém fazendo politicagem com a saúde das pessoas. Infelizmente, né? Infelizmente. Isso não é uma realidade só de Sergipe, no Brasil inteiro. Muitas das vezes você vê que não é falta de recursos, é falta de gestão, é falta de quem sabe fazer gestão pública em saúde. Recentemente a gente viu uma mudança que aconteceu em Aracaju, no Hospital Nestor Piva, que é o hospital da Zona Norte da capital, né, que a gestão anterior do prefeito Edivaldo Nogueira, numa decisão acertada, inclusive, a gente precisa reconhecer, ele tomou a decisão de entregar a gestão do Hospital Nestor Piva, do Zona Norte, para uma instituição privada. E manteve o Zona Sul, por exemplo, que é o Fernando Franco, sob gestão pública, com esses mesmos problemas de indicações políticas, de falta de capacidade de administração, de gestão, falta insumos, falta médico no plantão, uma série de problemas. Já no Nestor Piva você não acontece isso. Você não vê acontecendo isso. Por quê? Porque tem uma empresa regida por um contrato, a prefeitura deixa de ser prestadora direta do serviço e passa a ser fiscalizadora. Ela paga o valor que foi estabelecido no contrato e a empresa que assumiu, a organização social que assumiu a gestão do hospital, ela é obrigada a prestar o serviço nos termos do contrato. E aí ela otimiza o serviço, ela Tudo não deixa melhora, faltar né, médico no plantão. Né? E por que a gente não pode replicar isso no Estado? Por que a gente não pode replicar isso na UPA de Tobias Barreto? Na UPA, no Hospital Regional de Itabaiana, no Hospital Regional de Propriedade, Nossa Senhora da Glória? Por que a gente continua assistindo sergipanos morrendo sem ter o direito de lutar pela vida, porque tem alguém fazendo política da mais baixa, da mais rasteira, pensando em voto e esquecendo, né, a dignidade do sergipano que está em último plano, infelizmente. Um assunto, gente, puxa o outro. O Ministério Público solicita o imediato afastamento da superintendente e diretora técnica clínica da UPA de Tobias Barreto e de médico da rede municipal. A informação é que o Ministério Público de Tobias Barreto, através do promotor Dr. Paulo José, verificando o recebimento de denúncias de suposta irregularidades e negligências, determinou a abertura de sindicância e o pleito de afastamento cautelar das funções da diretora e superintendente da UPA e o médico de rede municipal, responsável pelo pré-natal da gestante até a conclusão do procedimento investigativo. Segundo apurado através de contato do Ministério Público com a gestante e parentes próximos, tanto o médico da rede municipal de Tobias Barreto, o qual realizava o pré-natal, como a UPA, não indicaram sequer um ultrassom visando aí verificar o líquido amniótico, o qual estava muito baixo e provavelmente causou a morte do feto. A aquisição de novos equipamentos como macas, raio-x digital, ultrassom, laboratórios e etc., né, tantos outros, são um profissional humanizado, cuidadoso e cauteloso com os pacientes. Infelizmente, essa questão de denúncias de negligência não é a primeira vez que acontece em Tobias Barreto. Providências têm que ser tomadas. Então tá aí, gente. Repito para você que está ouvindo aqui o jornalismo da 98,5, o Ministério Público solicita o imediato afastamento da superintendente e diretora técnica clínica da UPA de Tobias Barreto e médico da rede municipal. Né? Tá acertada aí a decisão do senhor Paulo José. Inclusive, deputado Tiago, é o que o senhor tem dito para o governador também, né? O senhor disse isso, tem que se falar o que está dando certo e o que está dando errado, e principalmente essa área da saúde. O senhor tem alertado muito o governador nesse quesito. A gente precisa fazer isso porque, veja, antes de a gente ser aliado de qualquer mandatário, seja em Sergipe, seja no Brasil, seja em município, a gente tem uma responsabilidade primeiro com quem nos confiou o voto, que deu o mandato, que conferiu o mandato de deputado federal. Então a gente precisa ter essa obrigatoriedade, né, esse respeito às pessoas que estão do outro lado, esperando que a gente cumpra com o nosso dever de fiscalizar, de cobrar melhorias, né, de levar qualidade para a vida das pessoas, levar dignidade para as pessoas. A gente tem feito essa cobrança, né? Então, acredito eu, né, que hoje, nesse exato momento, a área que demanda maior atenção por parte do governo do Estado é a parte de saúde pública. Os hospitais regionais precisam sair da mão dos políticos e ir para a mão de quem sabe fazer gestão hospitalar. Eu não estou falando de Tobias Barreto somente, não. Estou falando de todos os hospitais públicos do Estado de Sergipe, mantidos pelo governo do Estado. Todos os hospitais mantidos por prefeituras municipais. Eles precisam entender de que é natural, infelizmente, no nosso país, essa deficiência do setor público de gerir as coisas, de administrar as coisas e entregar eficiência, entregar eficácia para as pessoas que buscam esse serviço. E não são serviços baratos. Se você pegar o orçamento do governo do Estado, o orçamento das prefeituras, o orçamento do governo federal, é muito dinheiro direcionado para a saúde, mas, infelizmente, muito desse recurso vai para o ralo. Não é aplicado de forma correta, né? Contrata-se pessoas que não têm necessidade de se ter e deixa de ter pessoas que representariam uma melhoria efetiva no serviço prestado.
Para quê? Para agradar determinada liderança política, porque ele quer contratar um vigilante que não precisava, ele quer contratar um recepcionista Ele que quer não fazer um precisava, cabide de emprego, quer né? fazer um cabide de emprego. Pode escutar o que eu estou dizendo hoje. Poucas lideranças políticas de Sergipe e do Brasil estão efetivamente preocupadas com a melhoria da qualidade de serviço público prestado, no caso da saúde que a gente está falando. Poucas. Ele quer saber se ele vai poder indicar o superintendente do hospital, ele quer saber se ele vai poder indicar o diretor clínico do hospital, ele quer saber se vai poder botar porteiro, vai poder botar representante, enfim, ele quer o cabide de emprego, ele não está preocupado com o resultado efetivo que a população espera. Então, que esse exemplo que eu dei aqui do Nestor Piva em Aracaju, inclusive, agora, né, parabenizo a Prefeitura de Aracaju, a Prefeita Emília, que mudou de entidade, conseguiu ampliar o serviço, conseguiu pagar a remuneração da classe de enfermagem que a entidade anterior não pagava e ainda assim ela conseguiu economizar, né, salvo engano, 3, 4 milhões de reais no período de 6 meses. Demonstrando, bacana. demonstrando que se você quer fazer a coisa certa, se você quer fazer a coisa direita, dá para você fazer mais por menos. A coleta de lixo, um exemplo de economia. Né? A prefeita mudou a empresa anterior, que estava prestando serviço de lixo em Aracaju, né? Botou uma outra empresa, né? Ela abriu o processo licitatório para a contratação de outra empresa, e a mesma empresa que prestava o serviço, a empresa Torre, né? Em 4 lotes, em um lote a mais do que ela prestava o serviço anterior, ela própria disse, olha, por esses lotes aqui, mesmo com esse aumento de serviço, eu topo prestar o serviço por 17 milhões de reais a menos num período de 6 meses. É mole? No período de 12 meses, nós estamos falando de quase 35 milhões de reais a menos. A mesma empresa disse que faria. Aí você fica a pergunta, e como era que estava sendo feita essa prestação de serviço anterior? Com menos serviço e com 17 milhões de reais mais caro? É uma pergunta que os órgãos de fiscalização e controle do Estado de Sergipe precisam fazer. Precisam perguntar à Prefeitura, à própria empresa, por que essa diferença de valor tão alta, por menos serviço do que está se prestando agora, e 35 milhões de reais mais caro por os cofres da Prefeitura de Aracaju. E do mesmo jeito você vai rodando aí, na educação pública tem isso, na saúde pública tem isso. Infelizmente, o dinheiro do brasileiro, o Brasil é um país riquíssimo, que eu digo sempre, só aguenta o Brasil e o brasileiro. Nenhum outro povo do mundo que viesse assumir, ocupar o nosso país, aguentaria. Só aguenta o Brasil brasileiro. O Brasil é um país rico. Desde 500, quando os portugueses chegaram aqui, até hoje, né? E o país não quebra, né? Pra você ver a riqueza que é o nosso Brasil. Você pega um carro, se você vai comprar um carro, por exemplo, calcular o custo de um carro nos Estados Unidos, aí custa quase 1/3 do preço do carro aqui no Brasil. E a gente compra carro. Você fala Estados Unidos, Tiago, e Argentina, né? A Paraguai, Chevrolet Uruguai. passou a fabricar veículos na Argentina porque era mais barato fabricar na Argentina do que no Brasil. Exatamente. Né? Produtos complicado. outros que vêm, estão chegando lá, importado da China, importado da Europa, vem Chegou. pelo Paraguai, vem pelo Uruguai, porque aí você tem o Mercosul, né, que é o livre comércio entre os países que compõem, e ele entra no Brasil com um juro, ou com uma taxa tributária diferente, muito mais barato que você produzir aqui, inclusive. Né? Agora, recentemente, o Congresso aprovou, muita gente contestou, mas a gente tinha aquela invasão de importados, principalmente no setor têxtil, no setor de confecções, que tem muito a ver com Tobias Barreto, com Itabaianinha. A galera comprava tudo na Shopee, na Shein. E aí, vamos se criticar porque o governo, o Congresso decidiu por taxar essas compras internacionais. Mas veja, o cara que estava trazendo produto de lá da China, de lá da Indonésia, ele não estava pagando imposto. E o brasileiro, que está gerando emprego aqui, que gera riqueza aqui, Pagava imposto. paga imposto, caro. Mesmo com a taxação que foi feita agora dos importados, ainda assim eles pagam menos imposto do que o produtor brasileiro. Então é uma forma mínima de você compensar, né, essas perdas. Então a gente diz isso para que, contextualizando de novo para essa questão do serviço de saúde pública, a gente precisa parar de fazer politicagem com a saúde das pessoas. Eu acho que essa é a principal medida que deve ser adotada por qualquer governo, em qualquer esfera de poder. São exatamente 13 horas mais 4 minutos. Estamos ouvindo aqui o deputado federal Tiago Dioaldo falando sobre assuntos importantes, né, no tocante aí à saúde. E, deputado, um assunto que foi bastante polêmico essa semana aqui em Tobias Barreto foi essa questão que envolve radares. E a gente analisando aqui, são 32 radares entre a BR-101 e 235, 54 medidores de velocidade na capital e 118 em todo o estado. Como é que o senhor avalia aí? Na minha avaliação aqui,
a impressão que a gente tem é que tem muitos radares aí, enfim, muita forma de punir o povo. Como é que o senhor avalia isso aí, essa questão de radares, mobilidade nas rodovias? O senhor tem tido uma conversa com o governador nesse tocante aí? Veja, falei, foi também objeto de conversa que a gente teve agora no mês de dezembro, né? Eu falei de saúde, falei de água e falei de radar, né? Da fiscalização de velocidade das rodovias, das lombadas eletrônicas. O número é absurdo. Eu recebi um número hoje, inclusive eu trago aqui para compartilhar. A gente está fazendo levantamento. Depois desse comentário que a gente fez lá numa participação no programa da FAM FM Aracaju, com o Narciso, muita gente mandou mensagem para a gente. Falou, olha, paguei, eu vi aqui em Tobias, né? Vocês, R$9.400. Um taxista pagou quase R$10 mil, um taxista. Outro pagou 15 mil, uma senhora que tem uma motocicleta, estilo Bros, né? R$15 mil de multa. Então, são inúmeras pessoas que foram multadas aí. Isso. E veja, a pretexto de se colocar maior segurança nas rodovias, o que a gente precisa averiguar, o que a gente precisa ir a fundo é se esses radares, se essas lombadas, se essas câmeras de vídeo monitoramento instaladas no estado, se elas atendem às exigências legais. Eu sou a favor de medidas que reduzam o índice de acidente de trânsito, que a gente perca menos pessoas para violência no trânsito. Sou a favor disso tudo. Agora, eu não posso ser a favor e nem vou me calar se o governo do estado, se o governo federal nas rodovias federais estiver botando a mão no bolso do trabalhador sergipano, do trabalhador brasileiro de forma irregular. Se existem regras para que o governo instale os equipamentos de vídeo monitoramento e fiscalização eletrônica, que ele cumpra as regras para poder, aí sim, cobrar das pessoas. Porque veja, se eu coloco uma lombada eletrônica num determinado trecho de uma rodovia, que alguém, ou o estudo do próprio órgão de trânsito, identificou que ali tem muito acidente, quando eu instalo os equipamentos, qual é o objetivo? Reduzir a velocidade de quem passa por ali e, consequentemente, reduzir o número de acidentes. Sim. Mas se a fiscalização eletrônica não é devidamente sinalizada, eu, motorista, não tenho nem a oportunidade de reduzir minha velocidade e, claro, não contribuir para o aumento de acidente, de morte de pessoas naquele trecho. Então, a grande finalidade não era reduzir velocidade para reduzir mortes e acidentes? E se eu não sinalizo bem e não permito que o motorista tome conhecimento antecipadamente de que ali é um local... o que a gente chama de campanha educativa, né? Uma espécie de campanha educativa. E a fiscalização, educativa. Digamos, eu vou daqui para Riachão. Por exemplo, eu voltei agora essa semana de Itabaiana. Na frente do hospital de Riachão do Dantas tem uma lombada eletrônica e a legislação diz, eu já dei uma olhada nisso, eu posso falar, que no local, no postezinho que segura a câmera, ele tem que ter uma placa dizendo qual é a velocidade máxima que você deve passar ali. Na câmera de vídeo monitoramento, em frente ao hospital de Riachão do Dantas, não tem. Então está irregular. E estando irregular, todas as multas que forem aplicadas por aquele equipamento, elas são nulas. O Estado não pode cobrar multa de quem passou por ali, tomou multa na situação que está. Sim. Durante o trecho, de todo o trecho da rodovia, digamos, de Tobias Barreto até Lagarto, né, precisa estar sinalizado que há fiscalização eletrônica naquele trecho. Tem distâncias mínimas a serem observadas do radar eletrônico até a informação anterior, a depender da velocidade máxima permitida. Digamos que a velocidade máxima permitida nessa rodovia é 80 km por hora. Então ela diz que no mínimo, a 300 metros de distância de um radar eletrônico, tem que ter uma placa sinalizando que há fiscalização eletrônica na rodovia. E se não houver, as multas que forem geradas por aquele equipamento, elas são nulas. O Estado não pode cobrar. E aí o que é que eu estou fazendo? Desde que esse assunto ganhou essa repercussão, estou buscando, inclusive, vou trabalhar para contratar um profissional, um advogado especialista em direito de trânsito, e vou colocar a equipe do meu gabinete à disposição desse profissional para a gente poder fazer levantamentos nas rodovias estaduais e nas rodovias federais que cortam Sergipe. Se nós identificarmos que há falha na fiscalização e na sinalização desses equipamentos, nós vamos entrar em contato com o Departamento de Estrada e Rodagem, vamos entrar em contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, e nós vamos propor que, por iniciativa do próprio governo, percebendo que há falhas na sinalização, que ele anule todas as multas aplicadas até ali. Né? E se não houver resposta administrativa, nós vamos inclusive avaliar a possibilidade de ingressar judicialmente para que todas as multas, pelo menos todas as multas aplicadas e não pagas, elas não sejam cobradas e o contribuinte não se torne devedor. Ô, deputado, e aí eu imagino que o pessoal está me cobrando em casa agora essa pergunta. Por exemplo, havendo irregularidade, quem já pagou a multa pode ter o dinheiro ressarcido? Pode sim, ela pode entrar, inclusive assim, uma briga, até eu falava agora há pouco com um advogado que ele dizia, olha, se realmente for constatado que os radares de Sergipe, sejam federais ou estaduais, que eles tenham irregularidades e eu paguei, meu amigo, vai dar uma ação tão grande, vai mexer, então, o cara que pagou, o taxista pagou R$ 9.500, a senhora que pagou 14, 15 mil reais,
eles têm direito de entrar com uma ação reparatória contra o Estado para receber de volta esse dinheiro. Cada um individualmente vai demonstrar, né, a data da aplicação da multa, qual foi o número do equipamento, né, e depois da gente comprovar que há falha nesse processo de sinalização, a Justiça reconhecer que eles têm direito a receber. Muitas das vezes, infelizmente, o Judiciário brasileiro costuma modular essas decisões. O que é modular? Ele vai dizer, olha, reconheço que o Estado realmente falhou, que a União falhou, mas vamos fazer o seguinte, vamos resolver isso daqui para frente. Quem pagou, perdeu. Muitas vezes pode acontecer, infelizmente pode acontecer, mas a gente tem uma possibilidade. Quem recebeu multa e não pagou ainda pode se livrar dessa multa, né? E pessoas que vão daqui para frente passar por essas rodovias, elas agora poderão ter acesso verdadeiramente a serem fiscalizadas dentro do que manda o figurino do direito de trânsito brasileiro quanto à fiscalização. Seria uma reparação, né, deputado? Uma reparação. De um provável erro aí por parte do Estado com relação à sinalização. São exatamente 13 horas mais 11 minutos. Estamos ouvindo aqui o deputado federal Tiago de Joaldo, aqui sempre no oferecimento de Palácio dos Pisos. Para você que pensa em construir ou reformar, Palácio dos Pisos é a sua melhor opção. Lá você encontra tudo que você precisa: porcelanatos, pisos, revestimentos, argamassa, tudo em pintura, armário de cozinha e banheiro. Parcele suas compras em até 12 vezes sem juros. Contamos também com equipamento de alta, né? Com equipe altamente treinada para melhor te atender. Então venha nos fazer uma visita em Tobias Barreto, na 7 de junho, 293, com frente ao Calçadão. E lembrando que tem loja em Itabaininha, Umbaúba e Rio Real, Bahia. Palácio dos Pisos é sempre a sua melhor opção. Estamos aqui também no oferecimento de Caroline Cred, está completando 20 anos de idade, né? Parabéns aí, 20 anos de empresa. A Caroline Cred vai sortear 20 mil reais, serão 4 clientes sorteados, para cada um 5 mil reais. Vem logo, claro, para Caroline Cred TB. Estamos aí facilitando empréstimos para beneficiários do INSS, trocamos limite de cartão de crédito de forma presencial e online e realizamos portabilidade com redução de taxa de juros e reduzimos a parcela do LOAS. Caroline Cred, na 7 de junho, 559 Centro, em Tobias Barreto, Sergipe. Telefone WhatsApp 799-9991-9390. Eu falei Caroline Cred, para você que precisa de grana, money, de também, claro, oferecimento especial de Bioamargo Original. Bioamargo Original Laranja. É um chá com 13 ervas e vitaminas. É um milagre natural, diurético e digestivo. Auxilia nas dores e inflamações no estômago. Acalma o intestino e reduz os níveis de açúcar e colesterol. Bioamargo Original Laranja alivia os sintomas de refluxo e azia. Purifica e melhora o funcionamento do fígado, rins, pâncreas e próstata. Bioamargo Original Laranja, recomendado para diabetes e tireoide. Diminui inchaço nas pernas e alivia enxaqueca. Tem efeito anti-inflamatório, ajuda na pressão arterial e vigor físico. Bioamargo Original Laranja, o amargo que dá certo na sua saúde diária em todas as farmácias e lojas de produtos naturais. Eu falei Bioamargo Original é sempre, claro, o mais indicado para a sua saúde. 13 horas e 3 minutos. Deputado federal Tiago de Joaldo, ainda vamos falar sobre política, sobre as eleições de Itabaininha, sobre, né, a questão que envolve o homem do campo que está me ouvindo agora. Não tem energia na casa dele lá. Ele mora lá no campo, né, na área rural. Tem alguma novidade para ele? E mais, né, a questão que envolve também tantos outros assuntos, a gente comenta já depois do intervalo comercial. Eu volto já.